Olá, olá, estamos no ar. Aqui quem fala é o João Correia. A gente vai falar sobre a arte conecta, episódio número 5. Espero que vocês estejam curtindo, aproveitando. Hoje a gente vai falar sobre como é que a arte nos conecta com essa questão das fronteiras, que está sempre voltando aí nas notícias, e tivemos alguns picos aí de atividade com isso, como, por exemplo, em 2017, o que inspirou aí um pavilhão da Tunísia sobre essa questão das fronteiras, e vai abrir aí boas reflexões para nós. E eu sou João Correia, sou historiador de arte, mestre em liderança cultural, e aqui a gente mostra para você como é que a arte de hoje te conecta com o mundo. Temos alguns vídeos anteriores onde a gente fala como é que a arte conecta com o mundo, e temos um outro vídeo que fala por que a arte de hoje e não a arte de outro período é especificamente eficiente em nos conectar com o mundo. Tá? Por que eu acho que esse tema é muito interessante para nós? E aí é um assunto vasto, acho que dá para a gente falar bastante sobre isso, mas a gente tem visto ali muitos desafios globais, como a questão do meio ambiente, a questão dos refugiados, a questão das desigualdades, e, no entanto, nós temos unidades de governança nacionais, né? A gente toma decisão, a gente se organiza, sobretudo, de uma forma, né, nacional, né, o nosso modelo de federação, o nosso modelo de presidente, mas os desafios são globais, e aí a gente tem algumas instituições, como as Nações Unidas, que tomam medidas aí, né, para tentar fazer uma coordenação entre nações, mas, né, tem se provado aí relativamente ineficiente. Então, esses artistas aí que a gente vai propor hoje, eles mostram como é que a gente pode começar a mudar um pouquinho essa mentalidade para que a gente pense no mundo ali como um todo. Então, isso é um tema ali muito urgente, e às vezes é relativamente difícil a gente sair, né? É algo que é tão, como é que se fala, é tão enraizado esse pensamento, né, de nação, que às vezes a gente não imagina o que seria sem ela. E aí, mas acho que é uma provocação ali relevante que os artistas aqui colocam. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui essa apresentação. Então, estamos lá, tá? Vamos falar sobre fronteiras, que é baseado na obra, né, The Absence of Path, né, a ausência de trilhas, ali, de caminhos, que foi apresentada pela Tunísia, tá, na Bienal de Veneza de 2017. A gente vai ver por que isso foi assunto escolhido ali pela Tunísia. Então, vamos seguir. Começando aqui, vou colocar a tela um pouquinho maior. A gente tem ali, tá vendo, em 2015, a gente teve, né, esses episódios aí, quando a gente lê um pouquinho sobre a questão da Tunísia, eles têm, né, uma certa recorrência. Em 2017 teve um pico, aqui que vocês olharem o gráfico, né, dos imigrantes irregulares, em 2017 eles tiveram um pico, e aqui a gente vê no mapa, né, o quanto é próximo ali, né, Tunísia e Itália, né, o quanto é tentador em situações aí, como a gente vai ver, né, na Tunísia, tive questões de contrabando de gasolina, conflitos com a Líbia, a situação em muitas das pequenas cidades na Tunísia se torna insustentável, e as pessoas preferem arriscar. E aí tem uma notícia que fala, né, os migrantes estão tomando rotas cada vez mais perigosas para chegar à Europa. Os imigrantes preferem arriscar a vida a sobreviver à situação local. Tá? Então, e aí tem números muito altos, conforme a gente vai ver, assim, 60 mil imigrantes, são números muito grandes que perdem a vida nessa situação. Eu vou colocar aqui, vamos para o próximo slide. Né, isso é da ONU, né, então eles falam o deslocamento forçado supera 68 milhões de pessoas em 2017 e demanda novo acordo global sobre refugiados. Então, isso é uma questão, né, que afeta a todos. Né, tem uma lista dos países que mais
recebem refugiados. Acho que o Brasil está na posição 50, então a gente recebe alguns, mas tá longe de estar entre os que mais recebem, e muitas vezes aqueles, que supostamente são considerados como os causadores desses problemas, eles estão entre os que menos recebem. Tá? Então, isso é uma questão que afeta a todos, e recorrentemente a gente vê isso na mídia. E aí, o que a Tunísia fez na Bienal de Veneza de 2017? Eles criaram esse conceito. A Tunísia não participava da Bienal de Veneza desde 1958, e eles criaram esse conceito, que é uma espécie de pavilhão temporário, e onde é uma espécie de guichê. A gente se imagina ali naquela situação, quando a gente viaja e a gente vai pegar o nosso carimbo para poder entrar no país. Eles criam esse balcão, onde a gente vai no balcão para solicitar ali um visto. E eles criaram 3 unidades desses balcões. E a gente vê na próxima imagem, a gente chega lá, eu passei por isso, a gente chega lá e eles, você tem que preencher um formuláriozinho, e uma vez que você preenche esse formuláriozinho, eles carimbam e te dão um passaporte. E aí esse passaporte, quer ver, eu vou mostrar aqui para vocês, ele chama-se um Visa, Então ele é um Visa, eles brincam com as palavras, Free é livre, Visa, é o visto que a gente recebe, o Visa, é um visto livre, que a gente passa a poder transitar pelo mundo inteiro sem fronteiras, E isso, acho que, a gente, muitas vezes, a gente chega nessa Bienal, recentemente a gente passou por essa experiência, uma experiência que angustia muita gente. Já passei por essa experiência eu mesmo. Uma vez eu fui para a Bienal, e na volta, eles foram e pegaram, todos abriram a mala e passam equipamento para ver o que você está levando na mala, e às vezes te entrevistam. É uma situação assim angustiante, é uma situação estressante, é uma situação que gera bastante insegurança, a gente fica muito vulnerável, assim, porque a gente fica, vou conseguir entrar, não vou conseguir entrar, vou sair, não vou conseguir sair. Então essa questão das fronteiras é uma questão muito que gera muitas emoções ali, muito nervoso para nós. E aí, como a gente acabou de passar isso, quando a gente passa por isso novamente, às vezes no mesmo dia, 2 dias depois, sobretudo para as pessoas que não são italianas, estão chegando lá, a gente passar isso na Bienal, isso de alguma forma evoca essas emoções que a gente teve quando a gente passou por isso na entrada do país. E aí a gente entra num ambiente onde é muito questionado o papel da nação, o papel dos governos, o papel das fronteiras, historicamente o que isso causou, historicamente se isso foi justo, se não foi justo, se a situação dos imigrantes que estão ali perdendo a vida nesses barcos de refugiados, se é uma situação que muitas vezes foi causada, ou em parte causada pelos poderes ali, pelas metrópoles, pela Europa, nas situações. A gente vê isso muito no Brasil, somos uma colônia, e a gente está sempre descolonizando a nossa visão, nosso pensamento. Então, uma vez que a gente entra aqui nesse guichê, e para solicitar um visto, de alguma forma evoca todas essas emoções. E quando a gente olha um visto, onde o visto ele é uma liberdade, aquilo nos gera uma reflexão, uma questão muito de consciência, de o que seria se fosse um mundo sem fronteiras, onde a gente não precisasse de fronteiras para poder transitar pelo mundo. E aí a gente começa a imaginar, puxa, será que todo mundo ia migrar para um país só? Se fosse, que país seria esse? Esse país ia aguentar esse fluxo tão grande de pessoas? Ou as pessoas iam querer voltar? Ou como é que as relações comerciais seriam estabelecidas, se as pessoas pudessem ter um trânsito livre sem a questão dos vistos? E por que esses vistos existem? Se eles não existissem, será que eles existem porque a gente tem desigualdade no mundo, diferença de oportunidade? Se a gente não tivesse essa desigualdade, talvez eles não fossem necessários. Então, isso gera muitas reflexões aí
que são importantes para nós. E o projeto, ele cria essa ideia de passos 1, 2 e 3, né, como se fosse muito fácil, né? Passo número 1, apresenta o seu formulário completo para o oficial, depois autoriza o visto, né, o FRISA, o visto de livre, com o seu polegar, né, com sua impressão digital. E aí, o terceiro ponto, deixa eu ver aqui que minha imagem está cobrindo, né, 3 passos, né, você enche o formulário, apresenta para o oficial, você aprova com a sua impressão digital, e o terceiro é acesse o seu mundo. Então, quando ele, né, fala essa ideia de acessar o seu mundo, só isso já faz a gente refletir. Puxa, mas esse mundo é meu, esse mundo pode ser inteiro meu, se ele pode ser inteiro meu, o que eu faço com ele? Acho que é uma boa reflexão para mim foi: eu devo ter ele aqui em casa em algum lugar, porque eu né, guardado junto com meus passaportes, e de repente você tem essa situação imaginária que a arte cria, onde você começa a imaginar e a refletir todas essas dinâmicas de poder, essas estruturas, esses organismos oficiais que a gente tem para, de alguma forma, controlar o fluxo das populações, para que ele não seja, né, totalmente espontâneo. Então, isso é uma ótima... foi uma obra que me marcou bastante, faz a gente refletir muito sobre a questão das fronteiras. Esse é o FRISA, tá vendo? Essa é a pagininha do passaporte, você vê que eles colocam origem desconhecida, destino desconhecido, status migrante. E aí a gente começa a refletir sobre esse status, né? Ele é migrante, ele é permanente migrante. Acho que se a gente tem um fluxo livre pelo planeta, será que isso significa que a gente seria permanente migrante? Ou será que a gente estaria numa base, né? Se a gente seria mais sedentário, ficaria fixo no lugar? E vocês veem o carimbo, only human, né? Só para humanos. Acho que é uma outra reflexão ali, os não humanos devem também se deslocar com liberdade pelo planeta, ou não. Acho que é uma ótima reflexão. Eu até nem tinha notado esse carimbo e as possibilidades aí de interpretação que ele traz. Eu vou colocar para vocês aqui, tem um videozinho muito legal que ajuda a gente a entender um pouquinho mais dessa obra. Então, vou colocar aqui, tá? E vou ativar ele. Opa. E ele transmite melhor a experiência que é você passar por essa instalação. Olha só, foram emitidos 43 mil freezers durante a Bienal. Livre de discriminação, o FRISA permite que as pessoas viajem de uma nação para outra, como se fosse um microcosmo idílico. Não somos todos apenas humanos. Gente, não é incrível esse trabalho? Eu acho ele tão interessante.
What's not to get nervous about? It's the most terrifying thing most people do, is talking in public. Eu acho ele muito interessante, esse trabalho. Porque ele realmente, nesses trabalhos que de alguma forma eles esculpem a nossa consciência, né, a gente entra com uma consciência, uma visão de mundo, quando a gente sai deles, a gente tem outra visão de mundo, a gente tem outra consciência, a gente pensa nas nações, a gente pensa no fluxo entre os países de uma forma diferente. Eu acho que é maravilhoso, né? Isso é um dos papéis aí da arte contemporânea. O pessoal fala, né, ou para quem que é esses episódios, né? Acho que esse episódio é para quem é entusiasta da arte contemporânea ou quer se tornar entusiasta e está ali com a cabeça aberta para essa apreciação, porque realmente, né, como é que a gente faria essa transformação de consciência se não fosse por uma instalação onde, de alguma forma, né, você mimetiza ali, você pega um hábito, né, o hábito de você ir tirar um visto, o hábito de você ir tirar o passaporte, e os artistas brincam com isso, e de repente você passa por essa mesma experiência que está programada ali na sua mente, né, na sua experiência de viagem e tudo, mas ela tem um deslocamento que te leva para um outro lugar, né, e te faz imaginar o mundo de um outro jeito, e você como um cidadão de um mundo de um outro jeito, né. O Yuval Harari, aquele historiador, ele fala, né, que as governanças, né, o globo, de alguma forma, a Terra, ela está órfã politicamente, porque politicamente a gente não tem Oi, Vera Lúcia, puxa, bem-vinda. Politicamente a gente não tem um sistema de governança global, né? Então a Terra está órfã politicamente. A gente tem um sistema de governança local, né, que funciona relativamente bem, né, do ponto de vista né, o municipal, né, a gente se sente próximo, talvez uma cidade como São Paulo, um pouco menos, assim, né, mas a gente se sente próximo o suficiente ali do nosso governo, e aí ele fala que o estadual e o nacional, eles estão sendo questionados, mas que o municipal existe, tende a permanecer, e o global tende a surgir e ganhar força, porque ele está se tornando necessário, né? Então, essa obra justamente questiona isso, que é essa necessidade aí da gente ter fronteiras nacionais, já que as fronteiras, né, estão cada vez funcionando menos. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Esse é o vídeo que eu mostrei para vocês. E aqui é uma reportagem que, né, apesar da gente ter focado nessa obra, que trata da questão dos refugiados, da questão da fronteira na Tunísia, aqui essa matéria fala, né, como a América Latina está respondendo aos refugiados venezuelanos. Então, essa matéria, de alguma forma, está apontando que né, que é uma questão global, e é uma questão que todos os países, de alguma forma, estão sujeitos a passar por elas, né? Não é por que a gente precisa, né, de uma fronteira formal, né, com policiamento para interromper as pessoas de irem para um ambiente para o outro, sendo que somos todos humanos, como o vídeo mostrou, somos todos, né, fazemos parte do mesmo planeta, e a nossa casa é a casa de todo mundo. Então, acho que é uma reflexão muito, muito interessante aí que esses artistas colocam. Tem um monte de matéria sobre isso, acho que essa é só algumas, e tem um artigo maravilhoso de uma revista que eu sigo, eu recomendo vocês, chamado Noema, e um dos últimos artigos, foi um dos melhores que eu li recentemente, chamava-se Como Desenvolver uma Consciência Planetária, né, que eu acho que é um dos desafios, em parte, é o porquê a gente faz esses programas, né, porque à medida que a gente, né, quando a gente fala por que a arte conecta com outro tipo de percepção, com outro tipo de consciência, e amplia os horizontes, e nos coloca, acho que essa obra, mais do que outras, né, cria uma consciência planetária para nós. Acho que é uma transformação pessoal aí muito, muito necessária, muito, muito relevante. Deixa eu ver o que mais tem aqui para eu mostrar para vocês. E aí fica uma pergunta, quem quiser deixar nos comentários, você se conectou com a questão das fronteiras nacionais? Você vai continuar pensando no assunto como você pensava antes de conhecer essa obra? Imagina um passaporte onde você possa usá-lo para acessar qualquer país do mundo, e aí você não tem que se preocupar mais com isso, você pode simplesmente transitar pelo globo sem obstáculos. O que isso implicaria para nós? E acho que é isso. A arte de hoje, como vocês estão vendo aí, é um projeto de 2017,
ela te conecta com o mundo. Acho que essa obra fica bem, né, uma obra de 2017 feita para responder uma situação ali de 2017, 5 anos atrás, uma situação ali recorrente, cada vez mais urgente, mais discutida, e então é importante que seja a arte de hoje. Acho que a gente não conseguiria gerar esse deslocamento de consciência, de subjetividade, né? Às vezes a gente fala human upgrade, né? Essa atualização da nossa subjetividade, se não fosse por uma obra onde a gente, né, pega um passaporte, olha e se identifica com, né, com o comportamento que a gente tem quando a gente viaja. Então, é isso. Próximo episódio é na quinta-feira. Eu vou ter algumas situações aqui onde eu tenho compromissos e não consigo estar disponível nesse horário, e aí eu deixo o vídeo gravado e vocês podem acessar no nosso canal, tá bom? Na quinta-feira tem um leilão de arte, onde eu tenho que participar, então eu deixo o vídeo gravado para a gente manter aqui os nossos vídeos regulares. Então, é isso. Aguardo comentários aí de vocês. E a Arca, como nós falamos, é um projeto que é para curtir, é para compartilhar. Quem achar que pode se beneficiar de uma reflexão, de conhecer esse tipo de obra tão disruptiva, tão diferente do que a gente está acostumado. E eu, né, acho que muitas vezes o pessoal fala em arte, as pessoas pensam o que a gente coloca na parede, e sim, tem coisas bacanas de colocar na parede, mas a nossa proposta aqui é ir além. Acho que mostraremos pinturas, mostraremos fotografias, mas não vamos limitar a isso. A gente vai realmente, né, ampliar esse escopo e fazer um pouco, né, isso pode ser um assunto com outro vídeo, participar aí do que eles estão chamando do futuro ecossistema da arte, onde o ecossistema da arte começa e além das fronteiras da escultura, arquitetura, da pintura, ou mesmo do vídeo, né, essa obra de hoje é uma instalação ali muito interessante. E salvem o vídeo, se inscrevam, recomendem para os amigos, e é isso, gente. Obrigado aí pelas pessoas que acompanharam. Aqui esse era um slide que mostra um pouquinho sobre o ranking dos países que mais recebem os refugiados e aqueles que mais causam. Então, acabei passando, a gente termina por aqui. Obrigado aí, até mais.